Até aqui foi um ano inteiro vivido, com dias que fizeram sentido e dias que não fizeram. Teve alegria, teve cansaço, teve medo, teve fé que precisou existir. Em alguns momentos tudo parecia muito firme, em outros, só o que restou foi confiar. Olhando para trás, entendemos uma coisa: Deus não esteve apenas nos dias bons, Ele esteve em todos. E se chegamos até aqui, é porque Ele não soltou a nossa mão. Cada pessoa que passou por aqui viveu 2025 de um jeito diferente. Alguns dias foram leves, outros pesados demais para explicar. Houve histórias celebradas em público e houve histórias vividas em silêncio. Momentos que ninguém percebeu. Nem tudo foi visto, nem tudo foi dito, mas nada passou despercebido por Deus. Entre tantas rotinas, cultos e encontros, existiram decisões difíceis, orações sinceras e aprendizados que não aparecem em fotos. Agora, algumas dessas histórias vão ser compartilhadas, não como respostas prontas, mas como um testemunho de que Deus esteve presente em cada etapa. Como você descreveria o seu ano? Bênção. Superação. Gratidão. Gratificante. Parece até clichê, mas gratidão. Gratidão. Surpreendente. Gratidão. Maravilhoso. Para mim, uma palavra que resume é adaptação. Creio que seja isso. Mudanças. O ano foi desafiador. Foi um ano de mudanças, foi um ano de uma visão, às vezes, até diferente das coisas, mas que Deus tem provido e que Deus tem abençoado. Cansativo. Eu nunca digo que eu tô cansada, mas eu acho que a palavra cansaço foi a coisa que eu mais disse esse ano. E isso me tocou um pouco porque eu não consegui me entregar tanto no Ministério Jovem. O que mais te marcou nesse ano, na vida ou na fé? O que me marcou muito foi algumas questões assim do trabalho que me deixaram sem tempo. E isso estava me preocupando muito em relação a... Não tem como não chorar. E estava me preocupando muito em relação à minha intimidade com Deus, né? Porque quanto mais tempo você passa fazendo outras coisas, às vezes você vai deixando de lado o mais importante. Então essa questão me pegou muito esse ano. E eu orava muito a Deus que Ele não permitisse que a correria do dia a dia e a carga horária mais estendida me afastasse dele. Eu acredito que o que mais me marcou foi quando eu fui posta à prova de tudo aquilo que eu acreditava, né, na fé. E eu pude sentir realmente que isso foi um fortalecimento da parte de Deus com a minha vida. Na universidade, eu aprendi algumas coisas novas que fortaleceram a minha fé, que foi exatamente a construção da vida. Com certeza, amor. O nosso casamento. Foi com certeza. Com certeza, nosso casamento. Para mim, o que me marcou não foi só um momento, mas vários momentos que foram participar do pequeno grupo. Para mim foi um momento de comunhão com os amigos, de aprender a palavra e me ajudou muito na minha caminhada cristã. Uma das coisas que me marcou muito esse ano foi eu ter viajado para o Canadá e percebido o quanto as pessoas que não conhecem a Deus, como elas estão necessitando de muito amor, de muito carinho e de muita atenção. O que mais me marcou foi um telefonema da minha irmã, mais ou menos uns 2 meses atrás, quando ela disse para mim que estava sem enxergar. E aí começou uma situação bem delicada, né? A busca atrás do porquê. Isso aí me marcou bastante esse ano. E a gente conseguiu, através de muita oração,
descobri parcialmente o que aconteceu. De muitas idas a alguns especialistas, a gente descobriu que foi uma cicatriz que ela teve quando criança, que a gente nunca descobriu, nem sabia. E ela deslocou e afastou a retina. E aí, até então, a gente não sabia o que era, e os médicos também não tinham tratamento, não sabia, e os dias iam passando e ficou muito difícil para a família porque ela estava perdendo a visão e sem a gente saber o porquê. Mas aí, graças a Deus, ele mostrou um profissional que foi um pouquinho mais além e a gente descobriu, né, o que estava acontecendo e o problema deu uma estacionada. Né? Ela perdeu mais ou menos 50% de um olho e estamos aguardando os próximos capítulos dessa novela. Mas eu acredito que Deus coloca a sua mão, como sempre colocou em algumas situações da minha vida, e que vai dar tudo certo. Enquanto alguns celebravam, outros estavam aprendendo a esperar. Enquanto alguns entendiam, outros seguiam confiando sem respostas. Deus não conduziu todos pelo mesmo caminho, mas esteve presente em cada um deles. O que nos une não é a experiência, é a fidelidade de Deus ao longo de cada processo. Você quer compartilhar algum momento em que sentiu claramente o cuidado de Deus? O cuidado de Deus, a proteção dele com a gente, mas principalmente com a Aurora. Teve no Campuri, na hora dos cultos lá de manhã, os cultos. A gente trabalha, né, e sempre sai muito cedo e ao longo de todo o ano a gente viu muita coisa esquisita, né? E graças a Deus, né, ao longo de todo esse tempo aí a gente tem sido protegido pelas mãos de Deus. Trafega um pouquinho de moto, a gente sempre sente o cuidado de Deus com a gente, porque a gente tem muito acidente, mas eu acho que o cuidado de Deus está em cada detalhe. Foi um assalto, eu estava na moto sozinha, né, de noite, e geralmente esse assalto de moto, quando tem duas pessoas, geralmente é para levar a moto que a pessoa tá, né, eu fazer até coisa pior. E aí, assim, foi algo que só levaram minhas coisas pessoais, uma bolsa, celular, e a moto, por ser um item mais caro, né, não levaram. Então, assim, você vê que diante dessa situação poderia ter sido pior e realmente foi algo que acabou nem sendo tanto assim. Os bens que foram levados foram num valor bem menor do que a moto e foram embora, não fizeram nada comigo. Então, foi uma situação que poderia ter sido bem pior, mas que eu vi claramente ali o cuidado de Deus. E assim, e a calma que eu fiquei, eu sou uma pessoa um pouco nervosa e assim, chorona também. E aí, no momento, eu fiquei numa paz, numa tranquilidade, tive condições de voltar para casa e depois ir para a delegacia. E não me desesperei em momento nenhum, coisa que até minha mãe achou bem estranho, sabendo ela do meu comportamento. Mas eu vi ali que Deus me acalmou e cuidou de mim, sabe, assim, em todo o momento. Quando eu pedi algo em oração e o Senhor ele me ouviu. Foi quando eu pedi encorajamento da parte dele para voltar novamente a louvar. Teve alguma mensagem, música, culto ou pessoa usada por Deus que te tocou de uma forma especial? Sim, teve uma pregação de Hermano que foi sobre o perdão, que ele falou, foi logo no início do ano, e como é importante a gente aprender a perdoar, a se perdoar, e saber que Deus é a maior prova de perdão que existe, e é isso. Assim, quando aparecem uns hinos antigos aqui,
dá uma sensação de bem-estar que a gente volta ao passado. Já foi pregada por Janiele a mensagem sobre Jonas, né? Sobre o arrependimento do pessoal. É sempre muito esclarecedor e sempre toca a pessoa. Mas Steph foi uma pessoa que eu conversei bastante e assim, várias vezes eu disse, Steph, estou me sentindo cansada, não estou conseguindo, me ajuda nisso. E Steph estava sempre lá comigo, dando força, dando apoio. Que nem parece, né? Ele tá ali quietinho, caladinho dele, mas é um menino que é abençoado e ele fez uma diferença muito grande na minha vida. Para mim marcou, porque às vezes a gente não demonstra tanto, né? Que tá mal, que tá passando por uma dificuldade, mas Steph foi uma pessoa que foi luz na minha vida. Então, valeu, Steph. E uma pregação também que Janiele fez sobre o grande banquete, também é algo assim que impactou muito para mim esse ano, porque quando você olha os detalhes, né? Às vezes a gente pensa em fazer algo, a gente pensa em ser algo, e a gente vê o tempo passando e acaba não sendo e nem fazendo. Então impactou muito também esse sermão. A mensagem que me marcou esse ano foi a pregação que Janiele fez sobre o grande banquete, que fica em Lucas 14, de 15 a 24. Eu achei maravilhoso a igreja se mover mediante ao departamento infantil. Então, assim, cada culto do departamento infantil é uma magia diferente, né? Consegue juntar toda a família, né? A mãe, o pai, o tio, a avó. De uma certa maneira você consegue juntar todo esse pessoal num culto de criança. Todas as vezes que tem culto infantil, e onde Arthur participa, a gente sente uma alegria imensa por estar vendo ele participando. E isso nos deixa imensamente feliz. Mas uma música em especial que a gente até ouviu bastante ela e que toda vez que escuta dá vontade de chorar é ele. Que ele diz que é por ele que nós estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo com amor e por alegria. E muitas vezes eu me pego pensando, será que eu tenho essa alegria? Será que eu realmente estou gastando a minha vida por ele, para ele, e estou fazendo isso com alegria? Mola. Mola? É. O irmão Guedes, ele uma vez, quando a gente estava passando por esses problemas assim, ele conversou comigo e ele falou assim, para eu ficar calma, ter tranquilidade no meu coração, que as coisas iriam acontecer, para eu entregar meus planos para Deus, e foi realmente isso que aconteceu. Ele é uma pessoa muito sábia e eu vi Deus falando através dele. Eu acho que foi um momento muito, muito bom para mim, porque foi o que eu precisava ouvir. E ele teve sensibilidade de falar isso para mim, e eu passei para o Ayrton as coisas que ele falou. Para a gente ter calma, que as coisas iriam acontecer no tempo que deveria acontecer. Sim. Felipe ensinou várias coisas para mim. É que meu filho tem me dito, conversado muito comigo, com tudo que ele tem me dito relacionado à igreja, relacionado a Cristo. Ele nem faz noção de, às vezes, que ele vem cantar, às vezes que ele fala, os momentos que ele fala, é como se o Senhor estivesse falando para mim. Muitas vezes a vida simplesmente acontece. Os dias passam, a rotina segue e o ano vai sendo vivido assim, normal. Cultos, encontros, programações, tudo acontecendo. Mas nem sempre a gente para perceber o que Deus está fazendo no meio disso. Por isso somos convidados a lembrar
Às vezes parece difícil, não porque Deus não agiu, mas porque nem sempre prestamos atenção. Esse é um convite não só para olhar para trás, mas também para o próximo ano. Viver com mais presença, mais envolvimento, mais experiência como comunidade. Qual foi o maior aprendizado ou lição que Deus te ensinou em 2025? Eu não saio de casa sem não orar pedindo que Ele nos livre dos malfeitores humanos e dos anjos caídos. E tem vez que a gente sente presença. Para descansar nele, no cuidado dele. Confiar. Confiar nele acima de tudo e qualquer coisa. Assim, e que tem deixado ensinamentos muito sérios, assim, muito profundos, é o nosso pequeno grupo. E teve uma frase que a gente estudou, um desses milagres de Jesus que a gente estudou, e teve uma frase que ficou na minha mente e essa frase não sai. Que é assim, que se nós não estamos sentindo nada pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão morrendo ao nosso redor, possivelmente somos nós também estamos mortos. Então, se nós não estamos sentindo nada pelas vidas que se perdem ao nosso redor, é possível que nós também estejamos mortos. Hein? É um aprendizado que sempre vem e volta, é entender que Deus sempre está cuidando de nós, que podemos confiar nele para qualquer desafio que apareça. Teve alguma programação, um momento pessoal ou com a igreja que te marcou? Sim, o batizado dos meninos esse ano. Suspeita da foi o batizado da primavera. Foi assim um momento muito emocionante para mim. A vigília. Porque eu achei extraordinário a gente conseguir juntar os distritos, que às vezes fica todo mundo tão disperso, né? Cada um nas suas igrejas. E assim, criou laços. Sim, a vigília jovem distrital. Que aí foi a primeira vez que eu louvei junto com o grupo aqui no Cristo. A programação que me marcou esse ano foi o Campuri. Como foi minha primeira experiência com desbravadores, foi um marco muito importante para mim conhecer como funciona, né, ser um desbravador. O Campuri me marcou muito, porque foi o primeiro Campuri dos meninos, de Valentim, Benjamin, todo mundo junto, e eles passaram por muitas experiências novas e foi muito legal estar com eles e acompanhar eles nesses momentos. No Campuri, quando eu fui cantar, só o começo. Acho que sempre a programação mais especial é a da Páscoa, né? Que realmente toca no coração de cada um. Ver o tamanho do amor e sacrifício de Deus por nós. Quando escolhemos lembrar do que Deus fez, aprendemos a ser gratos, não apenas pelas grandes respostas, mas por todo o caminho. E ao lembrar, o coração descansa. Porque quem nos guiou até aqui, segue à frente. Não caminhamos com medo do que virá, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu até agora. Pelo que você é grato esse ano? Eu sou grato pela graça de Cristo que me cerca todo dia, por Ele derramar bênçãos na minha vida, por cuidar. Estar aqui na casa de Deus. Eu amei estar mais um ano da minha vida aqui na casa de Deus. Grata por tudo, pelos mínimos detalhes, sabe? Porque quando você faz uma retrospectiva do ano, você vê como Deus cuidou de você tão bem, até naqueles momentos mais difíceis. Foi difícil, mas foi um aprendizado. Da vida. Queria dizer que pela minha família, pela saúde da minha tá ao redor da gente. Eu sou grata também porque o Senhor, todas as dificuldades,
nos ajuda a permanecer sempre no caminho dele. Por tudo, pela vida, pelo cuidado, pela igreja, por pessoas, que as pessoas, elas são essenciais na vida da gente. E é isso. Pela saúde dos meus familiares. Sou grata a Deus por todos os momentos difíceis e felizes, Ele estava comigo em todos eles. Por tudo. Pelo amor de Deus em cada aspecto da nossa vida, né? Na saúde, na profissão, na qualidade de pais e filhos, em tudo. Minhas conquistas, minhas notas na escola. A gente é grato porque a gente conseguiu comprar um apartamento e até o corretor falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca vi um casal ser tão beneficiário. Por tudo. Agradecer por minha família estar viva, eu ter condições para comer aquelas comidas que eu gosto. É grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, por tudo que Ele tem provido, por toda a força que Ele tem nos dado. Não é fácil, mas por toda a força que Ele tem nos dado, pela paciência que está sendo trabalhada, né? Pela paciência que Ele vem trabalhando e que Ele possa continuar nos moldando de acordo com a sua vontade. Qual mensagem você deixaria para a igreja? Uma palavra, versículo? Nunca desistir de Deus. Sirvam. Igreja, a gente tem que servir mais. O corpo, ele não funciona perfeitamente sem alguém, sem um dedo, sem um nariz. Então, todo mundo tem seu papel essencial. Cada departamento, ninguém trabalha só, então cada departamento foi feito para que outras pessoas ajudassem esse departamento também, para que os departamentos se ajudassem. Então, acho que a gente do banco, a gente não consegue servir, né? Então, acho que a igreja tem que servir mais, tem que ajudar mais os departamentos. E que nós devemos estar sempre orando sem cessar e sendo útil ao próximo. Tem 2 versículos que eu gosto muito. Um está em Salmos, capítulo 156, que diz: todo ser que vive louve ao Senhor. E o próximo é Mateus 28, lá no finalzinho, que fala sobre a gente ir pregar o Evangelho. É essa a missão que Deus deixou para nós. Um versículo, Josué 1:9. Sejam fortes e corajosos, e que nós possamos ser fortes e corajosos para assim levarmos adiante a mensagem de Deus a todo mundo em nossa geração. Perseverando na fé, porque Ele nos amou primeiro e agradecemos amando a Ele e aos próximos. Que vocês nunca percam esperança, coloca Deus no centro mesmo, que tudo vai se realizar, seus sonhos, se forem igual aos sonhos de Deus, né, vai se realizar. E eu só tenho alegria no meu coração e gratidão. Gratidão é o que eu mais sinto. João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que Cristo, Ele morreu na cruz para nos dar de graça a graça da salvação. Isso é tudo. Isso para mim é o meu tudo. Logo no iníciozinho que eu estava entrando na igreja, me disseram assim: não olhe para a direita e nem para a esquerda. Olhe sempre para frente, porque o teu alvo tem que ser sempre Cristo. E é olhando para Ele que eu me vejo como pecadora. Ser forte e corajosos, que possamos continuar levando a mensagem a todo o mundo e ter bom ânimo que Jesus venceu e a gente vai vencer também com Ele. A mensagem que eu deixo
ela fica em Efésios 2, do 1 ao 10, que fala sobre a graça, né? A graça de Cristo. E como esse presente é gratuito, recebido mediante a fé em Cristo Jesus, o mundo deveria saber desse presente que é gratuito e o nosso dever seria espalhar essa palavra e mostrar para todo mundo que é o maior presente que qualquer um pode receber. A mensagem que eu deixaria era que, independente de qualquer que seja o nosso problema, independente da dor, independente dos pecados que a gente leva, a gente tem que ter a certeza, a convicção que Deus, Ele está sempre com a gente, Ele está sempre presente. União e comunhão. Eu acho que é o pilar de qualquer igreja, que os irmãos estejam em união. Efésios 4 diz o seguinte: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa com Deus. Então, se nós deixarmos que o Espírito renove os nossos pensamentos e nossa atitude, nós seremos uma igreja diferente. Nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes quando a gente diz assim, que o Espírito Santo habite nesse lugar, que ele encha essa igreja, mas se eu e cada um indivíduo não for cheio do Espírito Santo, não tem como ele transbordar esse lugar. Então, cada um de nós temos que pedir, suplicar a Deus que Ele nos derrame esse Espírito sobre nós, que Ele nos revista desse Espírito. Queria deixar a mensagem para a igreja que nunca perca sua fé. Até aqui é testemunho, até aqui é aprendizado. Tem um trecho de um sermão que eu gosto muito que diz assim: não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Esse é o Deus que esteve conosco, o mesmo no início e o mesmo até aqui. Somos gratos pelo que vimos e também pelo que só Deus viu, pelas bênçãos claras, mas também pelo cuidado silencioso. Até aqui, Deus nos sustentou e é por isso que seguimos confiantes, seguimos gratos, seguimos vivendo o reino aqui e agora. O mesmo Deus que nos sustentou até aqui continua agindo e Ele nos chama para algo bem maior, para mais pessoas, para mais vidas alcançadas. Esses bancos, eles não são apenas lugares, são histórias que ainda vão chegar. Deus nos quer envolvido, vivendo o chamado, obedecendo ao IT, anunciando o Evangelho com as palavras, com a vida e com o amor. Pois até aqui nos ajudou o Senhor.